Graça e paz, meu irmão, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Sabatina e hoje, o dia de segunda-feira. O dia de segunda-feira vem trazendo como título Redenção Cara, Perdão Abundante. A lição de segunda-feira ela começa falando que Paulo disse sobre a igreja de Efésios, dizendo que os irmãos de Efésios estavam mortos vivos antes de conhecerem a Cristo, sendo oprimido pelo pecado, sendo escravo do pecado e sendo afligido pelo príncipe deste mundo. E ele vai dizer isto em Efésios 2, versículo 1 ao 3. E como os irmãos de Efésios estavam escravizados pelo pecado, eles não tinham como se libertar. Mas conhecendo Cristo, Cristo os libertou. E os irmãos de Efésios precisavam ser resgatados. E Deus fez isso mediante a graça de Jesus. Parece que a história de Efésios não é muito diferente da minha e da sua. Porque nós também, antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos sendo escravizados pelo pecado e sendo afligidos pelo príncipe deste mundo. E a lição de segunda-feira vem trazendo um texto principal deles em Efésios, capítulo 1, versículos 7 e 8. Vamos ver o que diz. Diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Paulo diz que nós temos o perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado. E nesta lição de segunda-feira é dito que Cristo pagou um preço altíssimo para que eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados. A lição trouxe mais alguns textos. Fica em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Em Tito, capítulo 2, versículo 13 e 14. E em Hebreus 9, o versículo 15. Esses textos falam sobre redenção, mas Hebreus 9:15 lá diz que Jesus Cristo é um mediador de uma nova aliança. Agora, por que que Cristo teve que pagar um alto preço para que eu e você tivéssemos nossos pecados perdoados? A lição trouxe alguns textos e eu achei muito interessante os textos que a lição trouxe para nós. Mas a lição poderia ter tido um conhecimento mais amplo trazendo sobre este assunto. E eu decidi pegar alguns textos que a lição não trouxe para nós refletirmos neste momento. E um dos textos que eu trouxe para nós, que a lição não trouxe, foi em Romanos, o capítulo 5, e o versículo 19 e 20. Aqui em Romanos, capítulo 5, Paulo ele faz uma comparação entre Cristo e Adão. Ele compara Cristo como sendo o segundo Adão. Olha só o que diz. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Um pouco mais acima desses versículos, irmãos, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Eu e você, nós não merecemos a vida. Você sabe disso, porque somos pecadores. A recompensa para quem pratica o pecado é a morte, como Paulo diz nesse capítulo de Romanos 5. Mas pela graça de Deus, eu e você podemos ter oportunidade de uma nova vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E qual foi o preço que Cristo teve que pagar para comprar a nossa liberdade? E o preço foi o seguinte: está escrito em João capítulo 3 e versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal
maneira que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o preço que Cristo teve que pagar para comprar a minha liberdade e a sua liberdade, para que nós não sejamos mais escravos do pecado e nem afligidos pelo príncipe deste mundo, ele teve que pagar através da sua morte, lá no Calvário, naquela cruz. E eu quero trazer aqui mais outro texto que a lição poderia ter trazido, mas não trouxe. Esse texto é muito conhecido por muitos, que fica em Isaías, no capítulo 53, e o versículo 4 em diante, que diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso, o nosso título é Redenção Cara, porque Cristo teve que pagar um alto preço para que eu e você tivéssemos a liberdade. Perdão abundante, porque eu e você hoje temos a graça disponível. Temos Jesus Cristo, que com imenso amor morreu por nós. Esta foi a nossa lição de segunda-feira. Que Deus tenha falado grandemente com você e que Ele possa nos abençoar ainda mais com estes conhecimentos. E graças a Deus e a Jesus Cristo, hoje eu e você temos a graça disponível. Convido a você para orarmos neste momento e agradecer a Deus pelo alto preço que Ele pagou. Senhor, obrigado porque o Senhor nos disponibilizou a sua graça para nós. Nós reconhecemos que nós não merecemos a vida, porque, como diz a tua palavra, a recompensa para o pecado é a morte. Mas graças ao seu amor e pelo seu Filho amado, Jesus Cristo, hoje nós temos a oportunidade de viver uma nova vida. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. Te pedimos que o Senhor continue nos abençoando com estes conhecimentos da tua palavra. Te pedimos que nos ensine a cada dia mais a observar a tua palavra e a tua lei, e nos ensine a amá-lo verdadeiramente. Obrigado por esta lição de segunda-feira e te peço que o Senhor nos abençoe durante o restante da semana que ainda falta. Em nome de Jesus. Amém. A lição de terça-feira vem trazendo o título O Grandioso Plano Divino Centrado em Cristo. O título principal da lição. E vejo você na lição de terça-feira.